a ele que foi o líder de todos os povos, o Senhor da nova humanidade. E eles esperavam, na verdade, o comunismo, o socialismo, que ia dominar a terra, o mundo. E o que eu quero colocar nessa noite aqui, queridos, porque Maria e Marta estavam como muitos estão. Elas criam num Cristo que foi. Se estiveras aqui, Senhor, não teria morrido meu irmão. Na palavra de Deus, que Jesus Cristo, Ele ressuscitou ao terceiro dia e está vivo, e Ele está aqui nessa noite. O nosso Cristo não é um Cristo de ontem. Quando nós estudamos a história dos grandes heróis, dos mártires, dos fundadores de religiões do passado, a gente vê, por exemplo, Buda. Sabia que Buda viveu antes de Cristo, muito antes de Cristo. Inclusive há uma pesquisa agora que ele viveu alguns séculos, acho que 2 séculos a mais do que a história vem contando. Buda, lá na Índia, em alguns países, tem altares ao Buda, que inclusive ensinou preceitos extraordinários para a vivência em comunidade, nos relacionamentos interpessoais, no tratamento um com o outro, preceitos maravilhosos. Mas Buda foi. Quando nós estudamos, por exemplo, a história de Confúcio, quando nós estudamos a história de Maomé, lá em Meca, está lá na praça onde milhões e milhões de pessoas se reúnem, fazendo aquela corrente, aquela procissão, noite, dia, uma semana, porque ali está o corpo de Maomé. Maomé foi. Quando nós estudamos, e tem um filme de Gandhi, e segundo a história, a gente estuda que Gandhi libertou a Índia do Império Britânico, que fez severas críticas contra o cristianismo. Um dia um pregador foi falar, aproximou de Gandhi e começou a evangelizar Gandhi, e ele falou assim: olha, eu admiro e creio no vosso Cristo, mas eu não confio e descreio do vosso cristianismo. E Gandhi é até hoje reverenciado, adorado pelos indianos, mas Gandhi foi. E aí nós começamos a estudar sobre os grandes imperadores, os déspotas, os imperadores lá antigamente, na antiga Babilônia, depois do Egito. Se nós estudarmos sobre os grandes heróis, os mártires que morreram, porque Ele é o único digno de toda a glória, de toda a honra, de todo louvor, de toda a exaltação, de sabedoria, poder, autoridade, o domínio de todas as coisas, do mundo, do cosmos, dos principados e potestades, está sob o controle dEle. Ele é o Senhor. Quando então Jesus chega, Marta falou assim: olha, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Aí Jesus disse: eu não lhes disse que se vocês crerem, vai ser manifesta a glória de Deus? O nosso Cristo que está aqui nessa noite, o nosso Jesus que mudou as nossas vidas, irmão. Jesus desapareceu, e aí um falou assim: olha, é o Senhor. Não nos ardia o coração quando Ele falava conosco? O Senhor manifestou de uma maneira gloriosa a eles. E eu quero dizer aqui, olha, Jesus continua manifestando. Talvez você tenha falado assim: pastor, eu quero ver anjo, eu quero ver o Senhor. Mas Ele já tem manifestado a mim e a você nos detalhes, nas mínimas coisas, num livramento. De repente, num momento de angústia na sua casa, com a tua filha, com o teu filho, no seu casamento, uma luta que você está enfrentando, e de repente você clama, e aí o Senhor te dá a resposta, e Ele se revela a você, como aconteceu com os 2 discípulos no caminho de Emaús. Ele está vivo, Ele está entre nós. A gente canta, e eu até gravei, de vez em quando eu solto na rádio: fica conosco, meu Senhor e Salvador. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediram no caminho de Emaús, fica conosco. É poética a música, mas na verdade Ele já está.
Ele está presente. Glória a Deus, irmão, vocês creem nisso? Ele está presente, Ele vive, Ele reina, Ele é o Senhor. Depois, os discípulos falaram, Pedro e João para os outros, e Tomé, depois do Senhor se revelar para eles, Tomé fala assim: eu não acredito não, eu só creio se eu ver. Jesus, tudo fechado, as portas fechadas, as paredes, e de repente Jesus atravessa as paredes, Ele vence essa barreira física, e naquele momento, quando Ele saúda os irmãos, paz seja convosco, Tomé ficou todo constrangido. Aí Jesus falou com Tomé assim: vem cá, Tomé, venha, olha aqui as minhas chagas. Não seja um incrédulo, seja um crente. Irmãos, vamos sair aqui hoje à noite e falar com Deus: Deus, tira de nós, tira de mim, Senhor, a incredulidade. O escritor de Hebreus fala com a igreja: cuidado, irmãos, para que não entre em vocês a incredulidade, a perversidade, que vos afaste do Deus vivo. Esse é o problema da igreja que está acontecendo ultimamente. Nós estamos vivendo dias difíceis da apostasia, que nós estamos perdendo o referencial, nós estamos perdendo a visão de que o nosso Cristo, Ele vive, Ele está presente. E nós temos que falar com o Senhor: Senhor, não permita que a incredulidade entre em meu coração e que eu perca a visão que o Senhor está presente, que o Senhor vive. Gente, o tempo é o fator primordial para destilar as verdades e revelar as mentiras. 2000 anos, pessoas têm morrido, foram decapitados, eu volto a repetir, mortos com as mortes mais terríveis, truculentas, e o tempo não pôde apagar esta verdade. Estamos no ano 2017 e estamos pregando o Evangelho, e nada vai impedir a igreja continuar seguindo. A palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra o quê? Não vão prevalecer. Vai vir apostasia, perseguição, vai vir a grande tribulação, pastor. Nós vamos passar pela tribulação. Irmãos, fique ligado, nós vamos passar se estivermos vivos. E se vier a grande tribulação, ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Glorificado seja o nome do Senhor. Tem uma história que eu gosto sempre de contar aqui. Quando um soldado de Napoleão Bonaparte chegou até ele e disse: ó grande general, falta-te apenas uma glória para ter todas as glórias do mundo. E ele perguntou: qual glória que me falta, soldado? E o soldado disse: falta a glória de ser fundador de uma grande religião. Olha o que Napoleão Bonaparte disse. Ele falou assim: seria muito fácil para mim arregimentar fiéis com milagres camuflados. Sabia que tem muitos líderes aí que arregimentam pessoas com milagres o quê? Sabia, né? Olha o que Napoleão disse, o sábio Napoleão, francês lá. Seria muito fácil camuflados, mas seria muito difícil para mim, Napoleão, ser esbofeteado como foi o Cristo e não me revidar. Seria muito difícil. Seria muito difícil eu ser esbofeteado e não revidar. Seria muito difícil eu ser colocado numa cruz como Cristo foi, e ao terceiro dia provar para todos que Napoleão Bonaparte está vivo. Outro momento ele disse assim: olha, a maioria dos imperadores, e ele estava colocando ele também, fundaram os seus impérios sobre a espada e o sangue. O Cristo não. Ele fundou o seu reino sobre a plataforma do amor. E neste momento, milhares e milhares morrem e se entregam por amor a Ele. Oh, glória a Deus, aleluia. Entendeu a ideia aí, meu irmão? O tempo não pôde. Napoleão Bonaparte, sábio, e sabia que ele era um leitor assíduo da Bíblia Sagrada.
é que Jesus tem sido a inspiração para toda a humanidade. Jesus tem sido a inspiração para chamar Lucas para ir para o ministério, chamar Renato para ir para o ministério. Me chamou, eu tinha 19 anos de idade. Quando eu entrei, ele estava estudando e eu queria casar. Eu preocupado, apaixonado por Giselda. E aí, quando foi um dia, eu fui num trabalho. Esse negócio de trabalho é até perigoso, né? Mas o Senhor falou comigo assim: descanse, porque eu te sustento. E Ele me sustentou até aqui, e vai continuar me sustentando, glória a Deus. Só quero chamar a sua atenção, pai, olha para cá. Quem está aqui, quem está me assistindo. Se Deus chamar o teu filho para o ministério, a tua filha, aquieta. Você não vai lutar contra Deus, não. Olha o que Deus falou com Paulo. Você vai recalcitrar contra os quê? O chicote de Deus, o ferrão, Eduardo. Se Deus chamar Dudinha, meu amigo, vai Dudinha, some. Tem gente poetizando pastor. Ah, pastor sofre, o médico sofre, o militar sofre. Ficar o dia todo, Felipe, essa turma aí, ó, Henrique, os militares aí, com aquela roupona, e tem hora que tem que colocar aquele colete para ir atrás de bandido. Todo mundo sofre na vida, meu irmão. Entendeu, Lucas? A gente tem que acabar com isso. Ai, tem uns que ficam assim, né? Ai, mas eu estou sofrendo. Eu nunca vi até hoje uma mangueira falando para manga: sai, manga, sai, desgraça, sai. Nunca vi. Você já viu? Tudo, meu irmão, tem sofrimento na vida. E pastor, inclusive, pastor, se tem chamado, vai ter luta, mas Deus vai dar vitória, porque Ele que nos chamou, Ele que te inspirou, Ele que está motivando você a ir para frente. E nós temos que ter cuidado para não pegar a mania da hiena. É aquela hiena? Hiena. Oh vida, oh céus. Você vai ter quarta evidência que Jesus ressuscitou de entre os mortos. Eu o experimentei. Lee Wallace teve uma experiência com Cristo ressurreto. Você só vai entender o que eu estou falando aqui quando você o aceitar, quando você experimentar quem é Ele. Olha, você que é visitante que está aqui, você pode ir em qualquer igreja evangélica, você não vai ver uma imagem de escultura, porque o Cristo que nós servimos é um Cristo vivo. Eu falei com Ele hoje, você falou? Ele está vivo. Ele é um Cristo que quando você quiser conversar com Ele, você pode conversar em qualquer lugar, dirigindo. Você não vai fechar os olhos, né? Dentro da piscina, escalando, dentro da caverna, lá, naquele momento em que você estiver com seus amigos conversando, no futebol. Ele é um Cristo que Ele está presente em todo lugar. Ele vive, glória a Deus. Ele ressuscitou, porque vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive. Ele ressuscitou. O túmulo não pode contê-lo, a terra não pode prendê-lo. Ao terceiro dia, Ele ressuscitou de entre os mortos. Por isso eu posso crer no amanhã. Queridos, faça um pacto com a sua consciência nessa noite, por favor. O que eu vou falar aqui agora, faça um pacto com a tua consciência. Se você ficar muito ligado nos telejornais da Atena, Globo, todo mundo agora está falando Lava Jato, Lava Jato, Lava Jato, Lava Jato. Gente, nós não andamos por vista, nós andamos por fé. João, o vidente do Apocalipse, ele foi arrebatado. Ele viu, ouviu coisas extraordinárias, mas ele viu o Cordeiro vencedor. Ele viu que aquele Cristo ressurreto é aquele que está aqui nessa noite. E ele diz: Ele passeia no meio dos candeeiros.